Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça Vitalícia, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Olha, a Vitalícia é levíssima mesmo. Quando você toma, você logo percebe a diferença porque ela é livre do sódio. Ela tem apenas o cálcio, que é extremamente importante para a nossa saúde, e o magnésio. Então, peça Vitalícia a levíssima. E também com a gente, Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana. A gente vai falar aqui sobre empreendedorismo versus startups. E vamos tentar desmistificar um pouco aqui esse assunto, e a gente está tendo a honra de receber aqui uma grande personalidade aí do mundo do empreendedorismo, das startups, o Denis Nakamura, que é de São Paulo e está aqui hoje. Ele está passando por essa semana aqui pela nossa região, numa administração em Pompeia, e está aqui, atendeu o nosso convite. Estou muito feliz de receber o Denis aqui. Denis, muito obrigado pela tua presença, é uma honra ter você aqui no Conexão conosco no Canal 4. Não, que é isso, obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Marcos, obrigado pelo convite, né? É um prazer imenso estar por aqui e disseminar um pouco da cultura e do conhecimento de startups. E estou à disposição. Eu comecei aqui falando do empreendedor Denis Nakamura, né? Mas assim, primeiro, Denis, queria que você definisse para a gente o empreendedor. O que é ser empreendedor? Sim. Olha, na minha visão, empreendedor é toda aquela pessoa que se sente incomodada com como algumas coisas são realizadas no mundo de hoje em dia e tudo mais, e dão um jeito de criar um negócio focado para resolver aquele problema. Não só para resolver o problema, mas também para ser como o seu ganha-pão. Então, o empreendedor é todo aquele que se dedica a resolver, é curioso, se dedica a resolver algum problema. Pode ser tanto no negócio próprio, ou também trabalhando dentro de um departamento de alguma empresa. Mas se esforçando, geralmente o empreendedor se esforça muito mais do que aqueles que não são empreendedores. Tem um esforço a mais, né? Sim, porque justamente tem essa curiosidade, esse dinamismo, né? Agora, necessariamente, vamos já começar a quebrar alguns mitos aqui. O empreendedor, ele tem que ser um cara que vai ser multimilionário? Não. Pelo contrário, quando a gente fala de empreendedorismo, os olhos brilham por conta desse tipo de imagem que vem à cabeça. Steve Jobs, o Mark Zuckerberg do Facebook, né? Mas, infelizmente, né, o mercado não é tão aberto assim e pouquíssimos acabam chegando e alcançando esse patamar de sucesso de projeto, sucesso financeiro, sucesso de realização. A grande maioria dos empreendedores e os que mudam realmente a vida, né, como ela estão na esquina, abrindo seu negócio, empregando algumas pessoas lá, o outro que abre um restaurante, desculpa. Então, justamente, empreendedorismo não significa que são só aqueles multimilionários que aparecem nos filmes, nas TVs, nas revistas. Legal. Ô, Denis, e como é que é a sua história, né? Como é que você começou a empreender? Quando é que você percebeu que você era um empreendedor? Cara, na verdade, eu apanhei muito quando eu estava na faculdade para conseguir o meu primeiro estágio. Até aproveitando, você é formado em engenharia. Isso, eu fiz engenharia civil ambiental e na faculdade eu apanhei muito para conseguir os meus primeiros estágios. E quando eu consegui, na verdade, quando eu detectei como conseguir um estágio, aí eu comecei a ensinar alguns amigos. E junto com um deles, a gente acabou criando uma ONG, né, uma empresa sem fins lucrativos, para disseminar esse conhecimento em todo o estado de São Paulo. A gente, 2008 isso, rapidamente em 2011 a gente já estava em 9 cidades do estado aqui próximo a gente só veio para Bauru e Limeira, mas justamente para ensinar o pessoal
que não é só fazer a faculdade para conseguir um estágio. Você tem que se preparar, como tudo na vida, né? Você não nasce sabendo. Então, essa foi a minha primeira experiência como empreendedorismo, né? E foi quando caiu a ficha de que eu talvez fosse um pouco diferente do mercado corporativo normal, né? E interessante porque o surgimento aí, a criação dessa ONG veio dentro de uma você estava inconformado de não conseguir o estágio e de ser tão difícil o caminho ali. Sim. E aí você resolveu facilitar. Isso é empreender, né? Isso, exatamente. Você está inconformado, curioso com alguma coisa e acha uma solução de resolver esse problema. E compartilha isso. Se puder, excelente. Se puder fazer de uma forma colaborativa, social, perfeito. Bacana. Bom, e aí, como é que foi a sequência aí? Após a ONG, você lançou alguma empresa, uma startup? Como é que foi isso? Então, em paralelo com a ONG, como todo mundo, eu tinha que ter alguma experiência, então eu fui pegar os meus estágios, né? Então, estagiei, trabalhei durante muitos anos, 7, 8 anos com engenharia mesmo, né? E foi quando, na verdade, uma das minhas avós morreu, ou a segunda avó minha morreu. E eu fiquei um pouco abismado, né? Como a doença que ela tinha não só causou a morte dela, mas também destruiu, sinceramente, parte da minha família, porque a doença acaba afetando todo mundo que está em volta. E com isso eu me senti de novo inconformado e eu queria ajudar outras pessoas a não passarem por isso. E aí eu comprei uma franquia mesmo de home care e acabei abrindo meu segundo negócio, né? Eu abri meu segundo negócio na vida, no qual eu acabei tendo algum sucesso financeiro, mas a parte emocional eu não estava nem um pouco preparado. Porque diferente de um casamento que você trabalha com os sonhos, a alegria das pessoas, quando você tem uma home care, 90% das pessoas têm algum tipo de doença ou deficiência. Né? E você acaba trabalhando com a parte final da vida, né? Você tenta dar aquele alívio final para ele. Mas mesmo assim era muito pesado para mim. Então eu acabei vendendo essa empresa e foi quando me convidaram a entrar no mundo de startups que você comentou no começo. Foi quando me convidaram para ser um dos gestores de um dos maiores e-commerces, né? Loja virtual de casa e decoração do mundo, né? E aí que eu entrei nessa parte um pouco mais divertida, digital. E como é que é isso? Né? Como é que você atribui esse convite? É o quê? Contatos ou informação através dos seus negócios? Como é que eu posso ser descoberto? Porque certamente alguém está assistindo, né? Sim. E de repente a mãe que tem um filho estudando, já está querendo... Todo mundo quer ter a sacada de como conseguir esse tipo de coisa. Né? Sim, com certeza. Como a maioria das pessoas fala, networking é muito importante. Então eu tenho amigos, né, espalhados pelo mundo corporativo e alguns deles estão nessa parte mais digital, mais inovadora de startups, né, digitais. E também essa minha sede ou minha coragem de empreender com o meu dinheiro próprio, né? Então, na ONG eu tive que vender um carro para abrir a ONG. Na minha outra empresa também tive que colocar o meu dinheiro, né, o meu risco. E isso abriu os olhos de alguns amigos, tanto que o presidente, né, que me contratou, eu estranhava, mas ele falava com orgulho, assim, caramba, o Denis já meio que fechou 2 empresas, né, onde a gente vai encontrar alguém com essa experiência? Que aí o Denis já sabe o que não fazer na empresa dele. Cara, interessante isso, né, essa ótica, né? Sim. Naturalmente, sim. Essa não é, de quem não tem não é essa, né? Não. A maioria das empresas passa longe. Vai falar assim, o cara já fechou 2, não, esse cara não, né? E aí, exatamente. Esse cara teve essa sacada de te convidar. Sim. Que é uma grande empresa de e-commerce no ramo de casa e decoração. Casa e decoração. É a maior ou uma das maiores do mundo. Ela fez um IPO. IPO é quando você coloca as suas ações na Bolsa de Valores, né? Sim. Há 3 semanas atrás, eu fiquei até surpreso e feliz por ter contribuído um pouquinho. E é uma empresa alemã, então o IPO foi lá na Alemanha, foi lá em Frankfurt. Mas nessa empresa eu fui convidado para fazer a parte de operações e serviços. E sinceramente, eu cheguei para eles e falei, cara, eu entendo até a página 15.
mais do que, além disso, eu não sei. E ele falou, não, tranquilo, eu sei que você consegue aprender. Então, para startup é muito empreendedorismo no geral, pequeno ou grande, essas grandes digitais aí de internet. É importante você ter esse tipo de dedicação e possibilidade de autoaprendizagem, né? Acho que isso é bem bacana. A gente volta para falar mais sobre esse assunto rapidinho aqui no programa Conexão. Porque agora recebendo o meu querido doutor Marcelo Rodrigues da Oral Simples. Tudo bem, doutor? Olá, Marcos, tudo bem? Sempre uma alegria tê-lo aqui com a gente no Conexão. Doutor, quando o senhor fala em implante e prótese, é a mesma coisa? Olha, Marcos, ótima pergunta, é uma coisa muito importante para nós e uma coisa que eu encontro lá no consultório constantemente, as pessoas às vezes um pouco até indignadas, porque por não compreenderem que a prótese ela vai ser encaixada sobre o implante, eles muitas vezes se sentem até traídos, mal interpretados, porque o que aconteceu? Eles foram à busca do tratamento, realizaram um implante dentário, onde serve como base, como se fosse o suporte da prótese. E aí, depois de 6 meses, que é o tratamento convencional, se confecciona a prótese que é fixada sobre esse implante. E nessas situações, o que acontece? O paciente, ao retornar para colocar a prótese, ele é informado que agora ele tem que pagar a próxima etapa, que é a prótese. Ele havia pago o procedimento cirúrgico, onde foram instalados os implantes, que são as bases. E depois de 6 meses, confecciona a prótese, que é a parte superior à estética. Por isso que tem até a expressão prótese sobre implantes, né? Exatamente. E o paciente, por não compreender isso, às vezes não entende que ele vai ter que fazer o tratamento em 2 etapas e acaba tendo que pagar as 2 etapas. De uma maneira assim, muito singela, mas para a gente entender, o implante seria a raiz do dente. Exatamente. E a prótese é a parte estética. É o que vai trazer sorriso para nós. Exatamente. Olha aí, mais uma que a gente aprendeu. Doutor, e é importante porque num bate-papo, numa avaliação, você esclarece tudo isso. Com certeza. E eu tenho um hábito muito claro. Eu prefiro sempre combinar com o paciente o tratamento completo. Porque numa dessa, ele não vai se sentir usado ou ele não vai sofrer com uma má interpretação. Mas é extremamente importante que nós indiquemos claramente para que o paciente entenda todas as etapas, que pode ser feito separadas, a cobrança, no caso, pode ser individual. E eu já até aproveito e dou um alerta a você também, porque para gente mal intencionada também podem vender gato por lebre, né? É bom estar atento. E é isso que fica, né? Uma má interpretação muito ruim. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Te espero aqui numa outra oportunidade.